Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o que significa a crueldade das penas? O que seria uma pena cruel? Percebam que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, a linha E, veda, proíbe as penas cruéis. Mas o que seriam essas penas cruéis? Se temos ali, por exemplo, a vedação da pena de morte, o que seria uma pena cruel se há essa distinção? Se temos de um lado a pena de morte e do outro lado uma pena cruel, que portanto não abrange a pena de morte propriamente. O que seria essa pena cruel? Evidentemente, a crueldade de uma pena, a crueldade de qualquer coisa ou qualquer significado, qualquer interpretação, depende do contexto histórico. O que era cruel há algumas décadas, alguns séculos, não é a mesma coisa que hoje é considerada cruel. Talvez continue sendo considerada cruel, talvez a nossa noção de crueldade tenha se ampliado. Isso é basicamente uma questão temporal. A interpretação de um conceito, como Gadamer já dizia muito bem, depende do contexto histórico, depende da análise da linguagem, em suma, da tradição. Podemos pensar, por exemplo, na crueldade de animais, crueldade contra animais. Há alguns séculos tinha-se uma noção muito tímida quanto à análise da crueldade contra animais. Hoje, esse debate sobre o que seria cruel em relação a animais é muito diferente. É um conceito que abrange condutas que há alguns séculos, algumas décadas, não abrangia. Portanto, esse conceito foi se alterando. E os conceitos como dignidade, crueldade, não são conceitos atemporais, não são conceitos que têm um sentido no século tal e continuam mantendo essa mesma interpretação durante vários séculos. Eles vão se alterando e a noção de crueldade que temos hoje é muito diferente da noção de crueldade que tínhamos há alguns séculos. Isso é algo óbvio, é algo evidente. E nesse ponto, o que é cruel em determinado período histórico pode não ter sido cruel anteriormente. O que hoje consideramos como pena cruel no âmbito da execução penal, há alguns séculos talvez não fosse considerado cruel. A noção de dignidade evolui com o tempo. A noção do que é cruel e, portanto, do que viola a dignidade também evolui com o tempo. Aqui eu não quero tratar propriamente do sofrimento do corpo. Durante muito tempo, a crueldade da pena foi caracterizada como o sofrimento que atinge o corpo. Por exemplo, mutilações, amputações. E essa noção hoje no Brasil é evidentemente afastada. Hoje não temos nenhuma possibilidade, pelo menos não no âmbito constitucional, de uma pena cruel relacionada a essa ofensa ao corpo do preso. Não temos uma possibilidade de uma pena de mutilação, de amputação de partes do corpo do preso. Isso é incabível, é uma pena cruel que nem mesmo é cogitada. Mas na prática, no dia a dia da execução penal, do sistema carcerário, temos sim uma pena cruel, temos sim uma crueldade na execução da pena. E isso de todos os modos, até antes da pena propriamente e também depois da pena. Essa crueldade que atinge a pena, que atinge o direito penal, vai muito além da mera ofensa ao corpo do preso, vai muito além de uma possibilidade ou não de pena de morte. Para alguns é cláusula pétrea, para outros não é cláusula pétrea. Na minha visão, a pena de morte é proibida, salvo na hipótese permitida na Constituição Federal e, portanto, é um direito fundamental essa proibição da pena de morte. Mas no dia a dia, observamos na execução penal, no sistema carcerário, a crueldade que atinge em vários níveis. A crueldade que faz com que o sofrimento
já comece no trâmite do processo penal. Aquele sofrimento, aquela crueldade já está inerente ao processo penal. Carnelucci falava muito bem sobre isso, porque até mesmo uma absolvição no processo impõe um sofrimento cruel, impõe sofrimento para um acusado. Quando alguém é absolvido no processo, bom, o Estado, Carnelucci já até falou isso, o Estado não vai até a casa dessa pessoa pedir desculpas por uma denúncia equivocada, por uma denúncia que não tinha sentido, por uma denúncia sem justa causa. Não há nenhuma consideração em relação a esse que foi absolvido. Ele sofreu desde a investigação, desde o início do processo, passou por vários sofrimentos, pelo estigma de processado no âmbito criminal, e depois aquilo se encerra com uma absolvição. Para alguns é uma injustiça, e a absolvição pode ser considerada uma injustiça, porque se fosse justiça, nem mesmo teria sido denunciado. Para outros é uma justiça tardia, foi absolvido e agora reconheceu, portanto, a justiça após todo aquele sofrimento decorrente do processo. Vejam, a nossa Constituição Federal fala na proibição das penas cruéis, mas o processo penal que adotamos, que é a única forma de se investigar se alguém é culpado ou inocente, já é por si só um método cruel para reconhecer aquela culpa, para reconhecer aquela autoria, aquela materialidade do crime. Por si só, o processo já pode ser muito cruel. Às vezes, o processo é até mais cruel do que a própria pena. Dependendo do caso, se fica preso cautelarmente, se há uma grande repercussão na vida daquela pessoa que é processada, é possível dizer que aquele processo tem uma repercussão, uma crueldade, um sofrimento maior do que eventual pena, que às vezes nem chega a ter diante da prescrição, diante de qualquer outro fundamento ou até de uma absolvição. Às vezes, sofre-se no processo para não ter reconhecida a possibilidade de uma pena. Então, a crueldade das penas, que é proibida, deveria ser avaliada também no âmbito da crueldade do método que adotamos para eventualmente aplicar uma pena. O processo por si só é um método cruel de sofrimento para dizer se alguém merecerá ou não uma pena. Isso é algo que podemos avaliar à luz da crueldade das penas, apesar de não haver nenhuma previsão sobre crueldade do processo, apenas a duração razoável do processo, o devido processo legal, enfim, esses direitos fundamentais no âmbito da persecução penal. O sofrimento ocorre, portanto, para aqueles que não sofrerão a pena, mas são absolvidos. Somente ao final, depois de todo um sofrimento no processo, são absolvidos. Isso já é um sofrimento, já é uma crueldade, submeter alguém a uma persecução penal para avaliar se durante a persecução consegue produzir provas, consegue encontrar provas da culpa daquela pessoa. Há uma crueldade também intrínseca no âmbito da execução penal. Em nossa execução penal, na própria execução penal, há constantes violações à lei de execução penal, às garantias fundamentais, aos direitos fundamentais do indivíduo, e isso já faz parte da execução penal. Eu digo que a privação da liberdade é o mínimo da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, vejam, é algo que não precisamos saber muito de hermenêutica para entender que pena privativa de liberdade tem como característica a privação da liberdade. Mas para muitas pessoas, esse é o mínimo, essa é a preocupação mínima para quem vai para o sistema prisional. A preocupação maior é o risco de morrer lá dentro do sistema prisional. É o risco quanto à integridade física, psíquica, sexual, emocional, tudo que vai acabar com a vida daquela pessoa, até mesmo com os parentes dessa pessoa, que às vezes para entrarem no sistema prisional, para uma visita, devem se submeter a várias questões, a vários vexames, desde questões documentais, burocracia indevida, uma burocracia às vezes exagerada, proibindo que amigos, que parentes próximos façam a visita, até outras situações mais extremas, como a retirada de todas as roupas, agachamentos, análise de orifícios do corpo e várias outras coisas, até mesmo chegando ao ponto de
para receber uma visita, ou melhor, para ter segurança dentro do sistema prisional, aquela visita, às vezes, tem que visitar outros presos. Isso é algo que eu sempre falo nas minhas palestras de execução penal. Sabe-se de muitos casos em que a segurança do preso é oferecida em troca de visitas íntimas compartilhadas. Em outras palavras, aquele preso, para continuar vivo dentro do sistema prisional, se entrega a uma facção e, não tendo condições de pagar, não tendo condições de oferecer nada, oferece aquela pessoa que está lá fora, às vezes a irmã, às vezes a companheira, alguém que vai fazer uma visita e, para a visita íntima, no caso da companheira, no caso da esposa, essa visita tem que ser compartilhada com o chefe da facção para manter essa segurança, para manter a vida dentro do sistema prisional. Isso é uma crueldade da pena que vai muito além do que hoje conhecemos como crueldade remota, histórica. É uma crueldade que atinge a dignidade não apenas do preso. O preso, às vezes, também tem lá as partes do seu corpo mutiladas, atingidas por ofensas dentro do sistema prisional, mas essa crueldade atinge, como eu disse, também outras pessoas que não têm nada a ver com a prática daquele crime, não tem nada a ver com aquela pena, mas para visitar aquele que está preso, devem passar por todos os tipos de humilhações. São situações realmente teratológicas, monstruosas, que demonstram que, como eu digo, a privação da liberdade é o mínimo da pena privativa de liberdade. Há muito mais, há muitas coisas além da privação de liberdade quando se trata de uma pena privativa de liberdade. Ofensas físicas, sexuais, ofensas a terceiros, proibição da ressocialização, porque aquele preso acaba tendo que se entregar a uma facção, eventualmente praticar crimes durante o trabalho externo, durante a saída temporária, como pagamento de favores. E um favor que o Estado deveria dar, na verdade seria um direito, que é a segurança dentro do sistema prisional. Embora a Constituição Federal proíba a crueldade da pena, a crueldade está num processo que, às vezes, para dizer que deve ser absolvido, já impõe um sofrimento cruel, um linchamento moral público. A crueldade está na execução ilegal da pena, violando direitos básicos previstos no âmbito internacional ou nacional também, no âmbito da legislação federal, da Lei de Execução Penal, da Constituição Federal, e também a crueldade no pós-pena, porque às vezes quase sempre permanece aquele estigma de condenado, de preso, de apenado, não consegue se ressocializar, a vida continua sendo atingida por notícias passadas, o direito ao esquecimento é aqui desconsiderado diante do interesse em noticiar a prática de crimes daquele indivíduo que já cumpriu a pena, mas continua sendo observado atentamente pela mídia. Há uma crueldade na consideração dos antecedentes, até não apenas para a dosimetria da pena de um novo crime, mas até para para considerar como prova de que é o autor desse novo crime. Às vezes, você vai olhar decisões, principalmente de tráfico de drogas, principalmente de crimes violentos, dizendo o seguinte: o réu tem antecedentes e, portanto, é um forte indício de que ele é o autor desse crime também. Não basta o réu, não basta a um preso pagar a sua dívida na justiça cumprindo a pena. Essa perseguição continua por muito tempo. Portanto, a crueldade está em todos os lugares, no processo, na pena e no pós-pena. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, livros que eu indico e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.